Abrir agora para perguntas, aproveitando que nós estamos online para podermos, ao mesmo tempo, esclarecer dúvidas, preferencialmente sobre o assunto, e a resposta sendo compartilhada online com todos os presentes na sala. Então, por gentileza, tenham a bondade e, na medida das possibilidades, procuraremos esclarecer as perguntas. Por Shalom, gentileza. Rav, tudo bem? Tudo bem, Bruno? Desculpa, eu estar sem câmera aí, que eu tô sem luz aqui onde eu tô aqui, desculpa. Sem problemas. Para agilizar aqui a pergunta, o senhor estava falando sobre o que Yaakov anunciou que aconteceria no fim dos dias, no capítulo 49 de Bereshit, certo? Sim. Lá embaixo, quando ele fala para Yehudá, Judá, nos Sim. últimos versículos, Sim. falando sobre Judá, lavará Sim. sua roupa no vinho e o seu manto no sangue de uvas. Aí no versículo 12, teus olhos se avermelharão de tanto vinho e seus dentes se branquearão de tanto leite. O que Na significa isso? verdade, essas bênçãos são todas metafóricas, mas são bênçãos elevadíssimas. Elas vão ser interpretadas, né? Porque elas são poéticas, né? São conceitos figurativos, metafóricos, mas falando das grandes bênçãos de cada uma das tribos. Ok, Ravi, obrigado. Então são bênçãos mesmo, não só anúncios, mas bênçãos também, né? São bênçãos. Eu vou contar uma curiosidade incrível. Quando Jacob Avino foi abençoar a tribo de Dan, aparentemente, esse é o mundo das aparências. Aparentemente, é uma das tribos menos importantes, a tribo de Dan. Mas está escrito na Torá que quando o povo de Israel se deslocava no deserto, tudo que eles esqueciam, achados e perdidos, a tribo de Dan era a última que passava juntamente com o acampamento nas viagens, e ela recolhia tudo que os outros esqueceram. A Hassidut explica, a filosofia hassídica, que essa prática da tribo de Dan não era no campo físico, era no campo espiritual. Tudo aquilo que deixaram para trás em termos de elevação espiritual, a tribo de Dan era tão poderosa que ela conseguia reaver os assuntos espirituais que não foram elevados, ela tinha a capacidade de elevar. Ou seja, não devemos nos deixar levar pelas aparências. Aparentemente, a tribo de Dan era mais simples. Mas aí o patriarca Yaakov, ele olhou para a tribo de Dan, os comentários dizem, o Midrash também, etc., que ele ficou impressionadíssimo quando ele olhou para a tribo de Dan. Ele olhou para uma alma super especial que havia na tribo de Dan. E ela era tão especial que o Yaakov, por alguns momentos, pensou que era a alma do Mashiach. Alguém sabe de quem era essa alma? De que pessoa era? Alguém tem alguma ideia? Sansão, Shimshon. Tinha uma alma incrível, uma luz incrível nessa alma. Shimshon era o líder da geração e sabia toda a Torá. Todo mundo conhece a história, que ele era forte, uma força descomunal, mas ele era um grande líder do povo de Israel e sabia toda a Torá. O Shimshon, o Yaakov ficou muito impressionado com a luz da alma dele, e por alguns instantes o Yaakov pensou que ele era o Mashiach. Mas aí o patriarca Yaakov viu, olha que interessante, o patriarca Yaakov viu que Shimshon ia passar por um grande aperto. O que o patriarca Yaakov fez? Ele lançou uma super bênção. Está escrito lá, Lishuatcha kiviti Hashem. Pela sua salvação, eu espero Deus. Esse enunciado da bênção do Yaakov é um torpedo, é um SMS, é uma mensagem como você fala, a mídia social. O Yaakov, ele manda um torpedo para o futuro. E ele deixa disponível esse fluxo de espiritualidade. O que aconteceu? Quando Shimshon,
quando Sansão perdeu a sua força, não só pelo cabelo cortado, mas por ter infringido a lei do Nezireu, que não podia cortar cabelo. Ele era um Nezireu eterno, que não podia nunca cortar o cabelo. Ele perdeu a sua força e arrancaram os olhos dele e o cegaram. E os filisteus, eles adoravam atividade circense, circo. Eles gostavam de ficar rindo o tempo todo, de todo mundo. E eles puseram o Shimshon de palhaço no pátio de uma arquibancada com aproximadamente 5.000 pessoas. E o Shimshon, ele não tinha mais a força que ele antes possuía. Mas aí ele captou no mundo espiritual um torpedo, um fluxo enviado lá atrás, 1000 anos antes, enviado lá atrás pelo patriarca Yaakov. Ele pegou esse fluxo, ele reativou a sua força com essa brachá do Yaakov. E ele pegou uma parte dessa brachá para vingar um olho destruído dele. E o outro olho, ele se vingaria no futuro com a revelação do Mashiach. Então, aquele fluxo, aquela bênção lançada pelo patriarca Yaakov 1000 anos antes, ela foi interceptada no campo espiritual pelo Sansão, pelo Shimshon. E naquele momento que ele captou a bênção do Yaakov, sua força descomunal voltou novamente a animar o seu corpo. Ele tinha pedido momentos antes para para colocarem ele próximo a 2 postes, que eram os 2 pilares principais da arquibancada. Então, quando ele conseguiu captar a bênção do Yaakov, aquele torpedo, aquele SMS lançado lá de trás, 1000 anos antes, ele sentiu a força física descomunal voltando ao corpo dele. Ele pegou os 2 principais postes e puxou com toda a força, os destruiu e fez com que ruísse toda a arquibancada com 5.000 pessoas. Ele acabou perecendo, mas ele levou 5.000 inimigos junto com ele. A curiosidade é que ele conseguiu interceptar esse fluxo espiritual do Yaakov, que foi lançado exatamente para esse momento de extrema necessidade. Por isso, o Yaakov Avino ajudou o Sansão, como se tratava de Shimshon, como se tratava de 2 pessoas iluminadas. Então, a diferença de tempo de 1 milênio, de 1000 anos, não fez diferença nenhuma quando se tratou do contato entre esses 2 gigantes do judaísmo. Mais uma pergunta, pessoal? Vamos aproveitar a ocasião, pessoal. Mais alguma dúvida? Então, o nosso costume nesse Shabat, quando terminamos a leitura da Torá, do primeiro livro, a gente fala a seguinte frase: Hazak, Hazak. Primeiro fala o ledor da Torá, ele fala Hazak, não, primeiro é o público que fala Hazak, Hazak, Benit Hazek, força e força, nos fortaleceremos. Aí depois o ledor da Torá repete Hazak, Hazak, Benit Hazek, que é, na verdade, fechar com chave de ouro o ciclo do primeiro livro com a bênção de fortalecimento, principalmente no campo espiritual. Logo em seguida, no sábado à noite, Motzei Shabbat, já no domingo, estão estudando a primeira porção da Torá, que é Shemot. O nome da porção, o mesmo nome do livro. Na verdade, o que aconteceu com... Na verdade, o Shimshon, ele confiou, o nome da Dalila em hebraico é Dlila. Dlila.
ele confiou nela, etc. Foi cortado o cabelo dele, mas na verdade a força dele estava associada ao voto de abstenção, de se cortar o cabelo, tomar o vinho, se purificar com os mortos, que é o voto de um nazir, em português, nazireu. Então, ele perdeu a força, não estava só no cabelo, mas estava no fato dele guardar as leis de nazir, né? Mas depois ele recuperou. Na verdade, acabou sendo enganado pela Lila, né? E o trabalho dele era combater os filisteus. Ele era um agente do Mossad, o Shimshon, porque às vezes ele se fazia de amigo, às vezes fazia de inimigo. Volta e meia estava batendo nos filisteus, mas de vez em quando ele se aproximava deles, ou seja, era uma jogada dupla para ele proteger o povo de Israel. Uma curiosidade é que ele era considerado um shofet, o Shimshon. Shofet significa um juiz. Não um juiz, o termo comum de juiz, mas um líder do povo de Israel, que consta a história dele no Sefer HaShoftim, o livro dos juízes. E a curiosidade é que há alguns anos ele foi simultaneamente juiz com Eli HaKohen, o sumo sacerdote chamado Eli, que era o mestre do profeta Samuel. Então, Eli e Shimshon governaram a terra de Israel simultaneamente durante alguns anos. Um era um valente guerreiro e o outro era o sumo sacerdote que cuidava do tabernáculo da cidade de Shiló, o Mishkan Shiló, que durou 369 anos. O Mishkan de Shiló durou 369 anos. Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos aproveitar? Não estou conseguindo botar a tela principal, Rafa. Pode falar, não precisa aparecer. Maria Lúcia, é você? Oi, tudo bem? Sim, Tudo é bem? Malu. Tudo. Ô, Fala, Rabi, Malu. Sansão realmente era negro? Uma Ele ótima é pergunta. esposa A tribo de Dan, ela Hum, era de pele escura. certo. Não sei lhe dizer com precisão. Provavelmente. E uma das esposas do rei Salomão, segundo a gente vai lendo, vai conhecendo um pouco mais, uma das mulheres que ele mais amou, ela era uma negra. Sim, Tá certo? Malkat Shva. Malkat Shva significa rainha de Sabá. E os descendentes desse casal são os judeus da Etiópia, etíopes. Nem todos, uma parcela deles, da rainha de Sabá. E tem a versão, veja, existem outras explicações mais profundas, mas existe a versão literal, que a Tzipora, a esposa do maior líder de todos os tempos do povo de Israel, de Moshe, também. Ela era uma Cushite. Cushite é alguém que nasceu em Eretz Cush. Cush em hebraico significa Etiópia. Então, a Tzipora era etíope. Na verdade, é uma das versões, porque ela nasceu também, o pai dela era de Midian. Então, mas está escrito na Torá que ela era Cushite. Cushite significa que ela era etíope. A Tzipora, esposa de Moshe. Muito obrigada, Rabi. Imagine. Shalom, Rebê. Shalom a todos. Mais alguma pergunta, pessoal? Aproveitando a oportunidade. Sim. Tá me ouvindo? Então, pode perguntar. Shalom, Rebê. Oi. É Ivoneide da Espanha. Tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem. Baruch Rebê. Hashem. É Baruch Hashem. O túmulo, o qual o senhor estava falando aí, onde está o corpo dos nossos Do sadios? Yosef. Sim. Do Yosef não era bem um túmulo, ele era um caixão, um sarcófago. Sim. Aonde está a nossa matriarca Sara? Sim, Isaac? na tumba dos patriarcas em Hebron, na cidade de Hebron, sim. Eu tenho um desejo de saber, esses túmulos já foi violado? Alguém Não. tentou
Não, porque quem tentou se aproximar desses túmulos, eles Sim. são tão sagrados que quem chega a menos de 10 metros de distância, 5 metros de distância, 10 metros de distância desse túmulo, qualquer pessoa que chegue perto dos túmulos dos patriarcas morre instantaneamente. É o mesmo efeito de entrar no Kodesh HaKodashim, na sala mais íntima interna do Beit HaMikdash. A santidade é tão grande que a pessoa morre. Ninguém ousou chegar perto. As poucas pessoas que sim ousaram acabaram morrendo. Ah, sim. Eu tinha uma grande dúvida, Hebe. Graças a Deus. Aliás, mais uma observação. Nessa mesma caverna, em Hebron, estão enterrados Adão e Eva. Sim, isto. E há uma ideia também, de que o corpo de Moshe, mas é um midrash isso aqui, que o corpo de Moshe foi transferido não pelos seres humanos, milagrosamente, do Monte Nevó, lá também para a tumba dos patriarcas. Então, mais um detalhe, todas as orações do mundo, as rezas, as preces, elas não se elevam diretamente para os mundos espirituais. Primeiro, elas fazem uma viagem. Todas as preces dos 7 bilhões de seres humanos no mundo fazem uma viagem no plano físico. Elas vão até Hebron, até a tumba dos patriarcas. E de lá, elas vão para o Monte do Templo. Apesar de hoje em dia não haver o templo, o Monte do Templo é a porta dos mundos espirituais, do céu, do paraíso. Todas as orações se concentram no Monte do Templo, atrás do Muro das Lamentações, do Kotel Amaravi, e de lá sobem para os mundos espirituais. Ah, sim. Então, Hebe, a cabeça de Adão, o corpo de Adão está perfeito ainda? Não só de Adão, de todos eles. Todos os sadiquim. Todos os sadiquim, eles não se decompõem. Porque eles são tão purificados que eles não precisam passar pelo processo de decomposição. Baruch Todos Hashem. eles estão inteirinhos. Muita graça, Baruch Hashem. Tudo de bom. Para ti também. E sucesso aí na elevação das faíscas desse país que tem uma espiritualidade muito difícil, que é Verdade. Israel. Verdade, Hebe. Muito obrigada. Baruch Hashem. Baruch Hashem, tudo de bom. Para ti também. A todos. Amém. Alguma outra pergunta, por gentileza, pessoal? Até a cabeça de Esaú. A cabeça de Esaú também está lá junto. O Esaú foi decapitado. Por quem? Pelo neto de Yaakov, chamado Hushim. Ele era um surdo-mudo. Ele era um surdo, deficiente auditivo. E ele também não falava direito. Ele perguntou o que está acontecendo lá. Ele foi lá e mandou ver com a espada dele. O Esaú estava impedindo que Yaakov entrasse na caverna, fosse enterrado lá. Mais alguma pergunta, pessoal? Temos aqui uma pergunta do Ziel. Boa noite, Ziel. Túmulo de Davi fica em Jerusalém, cidade de Davi mesmo? Pois vi em documentários que lá está e pode ser visitado. Eles têm um setor Na verdade, a própria Jerusalém é chamada de Ir David. Quem conquistou Jerusalém foi o rei David. Não. Aos Yebusim. Então, o rei David conquistou a cidade. O nome de Jerusalém, até ser conquistada por David, não era Jerusalém. O nome da cidade era Shalem. Por isso está escrito Malki-Tzedek. Malki-Tzedek, que era o Shem. Melech Shalem, era o rei de Shalem. O que aconteceu? Os cananeus eram descendentes de Ram, mas a cidade pertencia a Shem, que era o Malki-Tzedek. Então, na verdade, quando o rei David reconquistou a cidade, voltou a ser propriedade dos descendentes de Shem, incluindo o povo de Israel. Então, hoje em dia, tem um local chamado Ir David, cidade de David, que é um local específico, próximo ao túmulo
do rei David. Mas toda a cidade de Jerusalém é chamada de Ir David, a cidade de David. Mais alguma pergunta, pessoal? Tem uma pergunta aqui do Ivan. Boa noite, Ivan. Novamente, cabalisticamente, o que seria a cabeça no túmulo e o corpo não? Isso mostra ele, por mais que era oposto do irmão, mas ele tinha uma cabeça iluminada. Na verdade, a cabeça simboliza um mundo espiritual. O corpo simboliza outro mundo espiritual. A conexão entre a cabeça e o corpo é um estreitamento chamado pescoço, garganta. Então, as luzes da raiz espiritual de Esav era do mundo chamado Olam HaTohu, o mundo do espanto, onde havia muita luz e poucos utensílios. E essas luzes, elas não se integravam, elas não se combinavam. E houve uma quebra, os utensílios não suportaram essa luz. Então, por isso que a decapitação do Esav, porque a principal característica da alma dele era a falta de conexão entre o mundo anterior e o corpo, na verdade, faz com que a cabeça haja no mundo. A cabeça sem corpo não é nada, o corpo sem a cabeça não é nada, mas na prática, quem atua no mundo é a ação prática que vem pelo corpo, que é representando o olamatico, no mundo da retificação. Por que a cabeça do Esav foi separada do corpo? Porque era o problema da vida dele. A falta de conexão entre o mundo com muita luz e poucos recipientes, com o mundo físico-material, no encadeamento dos mundos espirituais, que até surgir esse mundo, que é o mundo da retificação. O problema dele era a conexão entre a cabeça e o corpo. Por isso que ele perdeu, ele teve seccionada a garganta, o pescoço, que o problema dele era a conexão entre dois mundos diferentes, representados pela cabeça e pelo corpo, respectivamente. Mais alguma pergunta, pessoal? Hello, Rabi, eu ainda estou Fala, Malu. conectada. Pode falar, Meu Malu. microfone ainda está ligado. Então, todos nós somos reencarnações ou não? Sim, Arizal Rabi Yitzhak Luria é o grande Tem cabalista. pessoas específicas. O grande cabalista que viveu 450 anos atrás na cidade de Sfat, no norte de Israel, ele disse que a quase totalidade, salvo raríssimas exceções, são almas antiquíssimas, que já passaram diversas vezes por esse mundo. Há uma rara exceção, por exemplo, é o primeiro Rebbe de Lubavitch. O primeiro Rebbe de Lubavitch, Rabbi Shneur Zalman, ele era uma alma nova, uma alma que nunca passou pelo mundo. Mas hoje em dia é raríssimo, praticamente inexistente. Todas as nossas almas são antiquíssimas. Oi, Ravi. Oi. Shalom. Shalom. Oi, shalom. O sinal está ruim. Tem mais uma... não sei se você escutou minha resposta. O Wellington também tem uma pergunta aqui. Rav, boa noite. Desde já gostaria de agradecer pela sua aula no rádio ontem. Foi fantástica. Agora a pergunta: é possível que Deus permitiu a construção da mesquita para livrar e preservar o monte do templo da idolatria, já que os muçulmanos não são idólatras? É uma observação que nunca me veio à cabeça, bem interessante. Mas, na verdade, é por conta de uma passagem do Zohar, principal obra da Kabbalah. O anjo representativo da nação islâmica, melhor, o anjo representativo de Ismael, chegou perante o trono de glória de Deus e falou: nós também queremos uma parte da terra de Israel. Hashem falou: mas a terra deve ser herdada somente para o filho de Abraão. Aí o anjo de Ismael falou: mas Ismael também é filho de Abraão. Aí Hashem falou: mas somente o filho primogênito de Abraão. Aí o anjo de Ismael falou: mas Ismael também é o primogênito de Abraão. Aí Hashem falou: somente para aquele
que fez a circuncisão. Aí o anjo de Ismael falou, mas Ismael também fez a circuncisão. Então, e mais ainda, enquanto o Isaquinho, Yitzhak, fez a circuncisão com 8 dias de vida, Ismael teve que passar pela faca, sem anestesia, com 13 anos. Então, o mérito dele é maior. Então, Hashem respondeu para o anjo de Ismael, que representa toda a nação islâmica, que já que ele fez a circuncisão com 13 anos, eles iriam dominar a terra de Israel durante 13 séculos, 1.300 anos, particularmente quando eles tivessem uma hegemonia maior. Os descendentes de Ismael tiveram uma hegemonia maior quando surgiu o ladrão de cavalos, mais conhecido como Maomé, Muhammad. Antes de ele virar profeta, entre aspas, ele era ladrão de cavalos. Mas tudo bem, fica entre a gente aqui, pessoal. Ele é chamado pelo Maimônides de o louco. Em Yiddish fala o Mishigane, o louco. Ele era doido varrido. Se tivesse uns remedinhos com receita de médico ou psiquiatra hoje em dia, talvez ele se comportasse um pouquinho melhor. Então, começou oficialmente a expansão da civilização islâmica no ano 600 da Era Civil. Então, vamos contar 600 mais 1.300 anos. 600 mais 1.000, 1.600 mais 300, 1.900, que dá o século XX. Por isso, os judeus começaram a voltar para Israel no século XX, porque acabou a colher de chá dos muçulmanos. A hegemonia que eles deveriam ter durante 1.300 anos, bau, tchau, tchau, acabou. Então, eles perderam já o direito que foi dado por Deus. Por isso que as mesquitas estavam lá na área do monte do templo, para mostrar que eles tiveram essa hegemonia concedida pelo Todo-Poderoso. Mais uma pergunta aqui do Natanael. Boa noite. É o mandamento para os Bnei Noach estabelecer tribunais de justiça. Na época de Mashiach, os Bnei Noach vão cumprir esse mandamento? E qual a pena para um Bnei Noach que quebra as 7 leis? Então, quando a gente fala de pena, a gente tem que lembrar dos 2 significados em português de pena. Pena é penalização, castigo, punição. E pena também significa piedade. Ai, que pena. E também tem pena de galinha. Aí tudo bem. Mas a ideia é de que pena, hoje em dia, para a nossa geração tão fraquinha, só sobrou o segundo significado de pena. Não pena como castigo, mas pena como a piedade de Deus. Então, as penas eram mais rigorosas nos tempos idos, há milhares de anos atrás. Mas, hoje em dia, a pena é mais tênue, é mais abrandada, mais fraquinha. E na época de Mashiach, a pena não vai haver mais morte. Então, vai se cumprir. Não, as pessoas não vão ter mais Yetzer Hará também, né? Não vão ter mais Yetzer Hará. Então, não vão mais falhar. Na época de Mashiach, não vão mais falhar. Peraí, tem a pergunta do Oziel. Qual que foi a pergunta? Deixa eu ver aqui. Cadê? Peraí, cadê a pergunta? Tribunais de Justiça. Se vale a pena... o que vale a pena para homens, não é? O quê? Deixa eu ver. Aqui, tem uma perguntinha. Boa noite. Deus permitiu a construção da mesquita, já que os muçulmanos não são idólatras. Isso vale apenas para homens, não é? O que? Para as mulheres, raramente estão em reencarnação, não era? No Zohar está escrito? No Zohar está escrito que as mulheres só têm uma reencarnação. Mas não é bem assim. Não vão se assustar. O público feminino aqui presente na sala do Zoom. Na prática, as mulheres voltam milhares de vezes para o mundo. Na prática. Mas como? E na teoria é uma vida só? Uma vida só para elas resolverem a parada pessoal delas, a espiritualidade delas. Para uma mulher resolver a própria espiritualidade, basta uma vida.
mas na prática, elas acabam voltando inúmeras vezes para esse mundo, porque não para resolver a própria espiritualidade, mas por causa de um pai, de um filho, de um marido, de um irmão ou de um outro homem qualquer que não necessariamente tenha vínculo com ela e acaba criando. Então, as mulheres estão nesse mundo, elas voltam, olha só, elas voltam várias vezes para cá, não para se aperfeiçoarem. Para se aperfeiçoarem, basta uma vida para o público feminino. Mas elas vêm dar uma mãozinha por uma criatura bem mais fraca que necessita do auxílio delas, que se chama homem. O homem necessita do auxílio das mulheres. E como elas são muito solidárias, em vez de elas resolverem tudo numa vida só, elas ficam voltando um monte de vezes para dar uma mãozinha. Pois é, pois meu pai é um privilegiado, porque ele ganhou assim 6 de uma vez só, 6 meninos. Só tem um menino. Muito bem, mas tem uma tradição judaica que um casal que tem ou 7 meninas ou 7 meninos, ele já tem o paraíso garantido, o mundo vindouro. Eu não sei exatamente a explicação, mas é que o mérito é tão grande do número 7, que se um casal tem 7 meninos ou 7 meninas, já está garantido. O número 7 é poderoso, né? Muito bem, pessoal. Eu desejo a todos uma excelente noite. Ricardo vai perguntar alguma coisa, Ricardo? Quer perguntar uma coisa? Não. Tá bom. Eu desejo a todos uma excelente noite, que possamos continuar sendo tentarmos ser instrumentos da bênção de Deus nesse mundo. Amém. Uma boa noite. Mashiach now. Até mais. Alguma pergunta? Não, eu fiz uma pergunta aí, Rafa. Você está me escutando? Sim, pode fazer. Quer fazer de novo? Sim, eu escrevi, mas eu não sei se postou. Tanto homem quanto mulher, quantas vezes, assim, tem um número de vezes que possa voltar? Interessante. Se ninguém fez uma coisa boa e positiva nesse mundo, é raríssimo. Só uma pessoa muito picareta. Para não fazer uma coisa positiva no mundo, o cara tem que ser político de Brasília, né? Alguma coisa assim, né? Então, se a pessoa não fizer nada de positivo, ela tem 3 chances. E se não aproveitar as 3 chances, não volta mais. Mas isso aqui tem que ser um super picareta, porque uma coisa boa e positiva já é o suficiente para voltar de novo. Deus é maravilhoso. Mas a nossa natureza gosta da vida física e material. E realmente, futuramente, a qualquer momento, quando o Mashiach se revelar, aqui vai ser o plano principal, no mundo físico e material. Mas eu já expliquei aqui que Deus deu 2 opções para Abraão escolher: o inferno ou o exílio. E Abraão escolheu o pior, o exílio. Então, a vida para a alma, eu não sei o que é mais traumático, pessoal, se é a morte ou o nascimento. Porque a morte, por um lado, a pessoa se ausenta do mundo físico, por outro lado, ela tem um presentinho. Assim que ela vai para o mundo espiritual, ela recupera a consciência maior dela e ela acaba se lembrando de tudo que ela fez nos últimos milhares de anos, tintim por tintim, segundo por segundo. Agora, o nascimento de uma pessoa é terrível, é traumático. Você quer acabar... Deus os livre, Deus tem os desígnios dele, mas sabe uma maneira de acabar com a pessoa? Acaba com a consciência dela. Zera a memória dela, você acabou com a pessoa. O que acontece quando a pessoa nasce? Ela praticamente tem a memória, a consciência maior dela zerada. Então, Deus os livre. O nascimento, todo mundo fica feliz que vê uma criança para o mundo, mas do lado de lá, pela ótica espiritual, o nascimento é uma coisa muito difícil, terrível. A pessoa tem a sua memória, pelo menos durante a vida, zerada, a consciência maior. Nós viemos para o mundo e mal sabemos quem nós somos. E quando a alma volta ao mundo espiritual, recupera a consciência e identidade maior. Nós temos uma identidade muito maior do que possamos imaginar.
e nem desconfiamos de quem realmente nós somos. Verdade. Tá bom, Rafa, obrigado. Uma boa noite a Obrigada, todos. Ravi. Até mais. Muito obrigado pela participação de todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mashiach now. Que Tchau, seja tchau. logo, que seja breve.